deixa eu te contar uma coisa. Por trás de cada empresa que cresce, sempre alguém enxergou antes. Pode ser um mentor, pode ser uma conversa decisiva, enfim, sempre alguém por trás teve uma visão. E depois de 22 episódios do Rico Podcast, hoje muda tudo. Aqui nos estúdios Rico, da agência de marketing digital, nós iniciamos um novo projeto e tudo vai mudar. É um novo conceito de podcast. Fala, Douglas, tudo certo? E você? Tudo bem. Bom, hoje a gente começa uma coisa nova, né, Douglas? É isso aí. Hoje eu queria, junto com você, o convite foi seu para esse projeto, a ideia é sua. Então a gente precisa falar para o pessoal o que a gente está inventando aqui e onde a gente quer chegar, porque não adianta a gente dar a partida e não saber o destino. Exatamente. Quando você tem como missão de vida compartilhar conhecimento, transformar a vida das pessoas, quando se fala em qualquer projeto que vá na direção desse objetivo, que com certeza é o meu pessoal e é o seu também, a gente fica muito feliz por isso. Então, iniciando hoje, os mentores, nós somos mentores de pessoas, empresas, Sim. empresários e por que não compartilhar esse conhecimento num podcast que está tão em voga, as pessoas assistindo, compartilhando, fazendo seus recortes. Mas o nosso podcast vai ter alguns diferenciais. O primeiro deles é que quando a gente ouve, assiste podcasts falando sobre mentoria, sobre empresariado, sobre o mundo corporativo, empreendedorismo, tá todo mundo trazendo os históricos. Sim. Tá todo mundo trazendo o que Verdade. aconteceu, como aprendeu. Tanto é que eu apresentei 22 episódios, inclusive você foi um dos convidados, a gente fala muito do histórico, como você está falando. Exatamente. E uma das nossas propostas é exatamente mudar um pouco desse conceito. Qual que é? A gente quer trazer os empresários aqui e nós vamos provocá-los a nos dizer quais são as dores, os desafios do momento atual, que ele está vivendo. E aí, de forma ao vivo aqui, a gente vai, obviamente, dividir com ele a nossa opinião, a nossa experiência. Não somos donos da verdade, mas nós, obviamente, construiremos junto com esse empresário ou essa empresária soluções, saídas e ideias, insights que podem ser muito úteis para todo mundo que estiver em casa assistindo. Sim, exatamente. Quando você trouxe essa ideia, eu achei sensacional, porque quantas pessoas nós vamos ajudar, que está em casa assistindo? Quantos empresários, pessoas que abrem o seu negócio e se sente completamente perdido, ou então, no âmbito pessoal, as pessoas se perdem também nas suas emoções, na liderança, que é um problema, gestão de pessoas, então é um grande problema. Então, isso que eu pensei quando você me falou, a gente vai ajudar muita gente. Que legal, e não só isso, aí tem um outro diferencial também, alguns diferenciais, né? Mas o próximo, vamos revelando aos poucos aqui. O próximo deles, a nossa ideia é uma vez por mês, nós fazemos um podcast que vai ser uma livecast, na verdade, é Os Mentores Livecast, ou seja, nós vamos permitir que pessoas possam, de onde estiverem, seja no Brasil ou fora do Brasil, quiserem acompanhar conosco ao vivo, como numa live. Em alguns momentos teremos convidados, empresários aqui com as suas experiências para poder compartilhar, dividir os desafios. Em alguns momentos só nós, abrindo para o público, para que eles tragam para nós as suas dores, as suas dúvidas, as suas inquietudes como empreendedores, empresários, gestores, líderes e até aqueles que querem se tornar líderes no futuro. A nossa ideia é poder dividir um pouco do que a gente vivenciou, aprendeu, estudou e teve na prática experiências para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com essas pessoas. Douglas, eu queria que você definisse o que é um mentor. Acho que essa parte é bastante interessante, porque o que é um mentor e o que ele faz. Porque, na verdade, existe um conceito por trás disso. O que de fato um mentor faz? Bom, existem várias categorias que todas elas, de alguma forma,
permeiam esse processo de contribuir com o conhecimento que você tem com outras pessoas. Existem os coachings, existem os conselheiros e existe também a mentoria tão importante. O mentor normalmente é um profissional como nós, que temos experiência não só na vida executiva como diretor de empresa, mas também temos experiência como empresários, ou seja, sabemos a dor do empresário, às vezes, de ter um recurso limitado, uma verba limitada para poder criar soluções, ideias, o desafio do fluxo de caixa, o desafio de ter um marketing estratégico, o desafio de reter e manter talentos. Ou seja, nós temos a bagagem de empresário, a bagagem de executivo e a bagagem de ser consultores também em grandes consultorias que entraram e fizeram trabalho em diferentes segmentos de indústria, desde o segmento farmacêutico, financeiro, indústria no modo geral, no varejo. E congregando todos esses conhecimentos, o mentor ele faz um papel muito importante, que é ajudar o empresário ou mentorado a trilhar caminhos que ele possa, de alguma forma, ser orientado por opções, por análises, por planejamento, a tomar as melhores decisões. Eu posso dizer que... Porque assim, vamos fazer aquele bate-bola aqui como se fosse alguma pessoa muito leiga te perguntando. Claro. Eu posso chamar como um atalho? Pode. Apesar do atalho muitas vezes ter uma conotação negativa, né? Porque quando às vezes uma pessoa ela quer construir o sucesso dela e se ela pega atalhos, muitas vezes ela sofre por não ter a bagagem necessária para conseguir ter a robustez para inclusive ter a manutenção do seu sucesso. Mas não deixa de ser um atalho sim, porque muitas vezes o mentor pode trazer uma experiência, um contato, uma ideia que vai fazer com que a pessoa sozinha ela levasse 2, 3 anos para conseguir algo que o mentor possa fazer que ocorra em 2, 3 meses. Exatamente. Por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso daqui custa muito barato um livro hoje numa livraria. Isso daqui eu considero, por que eu usei o termo atalho? Eu considero um atalho de conhecimento, porque para uma pessoa adquirir o conhecimento que ele tem, vai uma vida, e ele une todo o conhecimento que ele tem num livro e disponibiliza numa prateleira para que as pessoas tenham acesso. Exato. Por isso que eu usei o termo atalho, porque basicamente uma mentoria e um livro são coisas parecidas. A diferença é que a mentoria é a prática de fato, né? Verdade. Você pega um livro como esse, que foi um dos primeiros livros que eu li na minha carreira profissional e foi extremamente útil para mim. Tem uma parte dele que menciona sobre o interesse genuíno nas outras pessoas, né? Quando você tem um interesse genuíno na outra pessoa, você não esquece o nome dela, você entende a realidade dela. E ele fala uma coisa muito importante, assim, tem até um exemplo que ele foi apresentado para outro num evento, numa festa, e aí a pessoa começou a conversar com alguém que ele queria criar uma boa impressão, e essa pessoa ele não sabia o que falar, não era daquele universo, mas ele sabia que a pessoa gostava de golfe. E ele começou a perguntar quais eram as regras do golfe, como que funcionavam os campeonatos, como que se aprendia a jogar, e assim por diante. E no final daquela conversa, aquele amigo que fez a ponte apresentou, falou: nossa, que pessoa agradável você me trouxe, me apresentou. E ele não tinha falado nada a respeito dele. Então, quando você se interessa pela outra pessoa, você se torna alguém agradável, interessante, porque você se interessou genuinamente pela outra pessoa. Isso é uma das dicas do livro. Exatamente. Bom, então vamos lá. Anunciamos que teremos um podcast, teremos livecast também, e vamos trazer conteúdos. Nos podcasts trazemos insights para o empresário que está aqui conversando com a gente. Ele vai trazer as dores e nós vamos apresentar algumas soluções. Exato. Se nós tivermos experiência, obviamente, no que ele está necessitando naquele momento. E, além disso, eu queria que você falasse sobre você. Eu sei que é difícil falar sobre nós, mas dá um resumo aí. Quem é Douglas e por que você é o mentor do podcast Os Mentores?
Legal. Antes até queria trazer uma última novidade, assim, eu acredito que a gente vai ter um outro diferencial também, que ou pontualmente ou de forma sistemática, o nosso podcast será itinerante também. Então a gente provavelmente em alguns momentos faremos o nosso podcast no Hard Rock Café, se o Rafael nos permitir. Exatamente. Faremos no espaço que tem o trem aqui em Curitiba, que é maravilhoso, com o nosso amigo Adonai. Quem sabe em algum momento faz dentro do Babilônia lá com o nosso amigo Marcelo e assim vai. Então, a ideia é que esse podcast em alguns momentos também vá até locais icônicos na cidade, traga pessoas interessantes, pessoas que possam contribuir demais com quem esteja nos acompanhando. Olha quanto diferencial, né? Não, na verdade é uma super produção de conteúdo. Essa é a realidade. Verdade. Vamos se dedicar muito para tudo que a gente procura fazer. Faz com muita dedicação, muito carinho, muito amor e isso já fala um pouco a meu respeito, Sim. Que foi a pergunta que você fez. Quem é Douglas Menezes, né? Eu sou uma pessoa muito dedicada e muito comprometida no que eu faço. Esses dias eu estava falando com os meus pais, que são meus heróis. Eu amo meus pais de paixão, assim, meus pais são incríveis. Não tenho nem palavras para descrever o privilégio que eu tenho do Papai do Céu ter me colocado naquela família, porque meu pai é incrível e minha mãe é incrível também. Douglas, para eu não ficar em dívida, vai que eu esqueço de falar, eu também. E eles são muito especiais e aí esses dias eles estavam falando para mim assim, filho, você trabalha muito, nossa, tal, porque quem me conhece sabe que eu tô sempre ligado a muitos projetos, trabalhando. E eu falei uma coisa para eles que ficou marcada, é até recente essa fala. Eu falei, pai, mãe, fiquem tranquilos, porque para mim não está sendo um peso. Não é um martírio, eu não estou fazendo isso de forma obrigada. Até porque eu cheguei aos meus 46 anos de idade com um privilégio enorme, porque sou eu que faço a minha agenda. Se eu disser amanhã eu vou alterar meus compromissos de trabalho, daquilo, eu consigo, que hoje uma pessoa Sim. CLT muitas vezes não tem essa liberdade, né? Se eu quiser fazer uma viagem, como agora acabei de voltar da China, de Dubai, fiquei 15 dias fora, eu tenho essa oportunidade, essa liberdade de fazer isso, que é um grande privilégio. Mas para eu ter a possibilidade de contar para vocês esse privilégio hoje, teve muito trabalho, e um trabalho árduo e que começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Vendia pão caseiro, vendi caderno no trem de São Miguel ao Brás, trabalhei num caminhão que vendia frutas e peixes no japonês, que foi um grande professor, um dos primeiros. Ele não deixava eu ficar com as mãos no bolso, nem com os braços cruzados, sempre pronto para poder atender. Trabalhei num telemarketing imitando vozes para crianças, imitava Papai Noel, bruxa, duende, Caraca. tudo. Eram 8 vozes que eu imitava aos 16, 17 anos. Trabalhei numa loja como vendedor em São Miguel Paulista, na Tent Beach. E depois acabei ingressando no ramo hoteleiro como mensageiro, carregando mala. Juntei dinheiro o ano inteiro, fui nas minhas primeiras férias para a África do Sul para fazer o intercâmbio. E resumindo a minha história, foram 6 promoções em 8 anos. Aos 28 anos de idade, eu assumi minha primeira diretoria de marketing e vendas no ramo hoteleiro. Ramo que eu fiquei por 11 anos. Aí fiquei fora por 5 anos. 5 anos que eu fiquei em 2 grandes e conceituadas consultorias em São Paulo. Aí eu dava treinamentos para Rede Globo, Odebrecht, HDI, Chain, grandes corporações. Viajava para Macaé para fazer treinamentos lá na Odebrecht, inclusive na época voltada para o ramo de óleo e gás. Pessoas ficavam embarcadas muito tempo. E nesse interim também empreendendo. Aí tive negócios de vários segmentos. E o negócio que hoje é para a vida toda, trabalho no ramo de pizzarias, Super Pizza Pan, né? Tenho as lojas, faço parte desse projeto maravilhoso e tenho muito orgulho. Então, como eu disse no começo aqui, sou empresário, sou mentor, sou palestrante, mas mais do que isso, sou um ser humano que ama pessoas, amo minha família e que ama trabalhar também, tudo que faço, dedico com muito carinho, muito amor. E você, quem é? Me conta aí, amigo. Eu acho que a gente tinha que ter um podcast só para falar da tua carreira, porque vamos encerrar por aqui, já deu o horário, o currículo é extenso. Então, Douglas, eu me considero
desde muito cedo, um grande curioso. Eu sempre falo assim que tudo que eu estudei, eu não trabalho hoje, e tudo que eu trabalho, eu não estudei. Eu, em 2007, comecei a trabalhar com publicidade na época, me tornei um designer gráfico, mas tudo muito curioso, tá na veia. Geralmente, eu tenho o meu lado mais artístico, então isso puxa muito. Então, desde 2007, comecei a trabalhar com publicidade, enfim, fui ganhando espaço. Depois de um tempo me tornei fotógrafo também na área da publicidade, fiz muito trabalho para revistas de São Paulo, trabalhei com um catálogo de moda, eu gostava bastante. Depois entrou o e-commerce muito forte, trabalhei muito com e-commerce. Você vê que eu fui diminuindo, né? Sempre trabalhando com quantidade menor de pessoas. Até que cheguei no objeto, que eu fotografava objetos, daí agora eu estou em paz. Trabalhar com pessoas é difícil. Mas aí, depois de um tempo, trabalhei como web designer, que é a parte de web. Depois me tornei programador e fui vindo, entrei para o tráfego. Aí agora, no final, há um tempo atrás, abri a agência Rico, que temos esse estúdio também, que é o Estúdios Rico. Mas eu falo que eu sou um grande curioso, porque eu tenho um livro escrito, como você sabe, vai ser lançado agora na Livraria Curitiba. E esse livro, ele basicamente é sobre pessoas. O que ninguém te conta, fala como você precisa se tornar para que você alcance o sucesso. Então eu falo que eu sou um grande curioso porque eu sempre fui muito estudioso. E há 3 anos atrás eu fui diagnosticado com autismo e altas habilidades, e aí fez total sentido, porque todo o meu mundo de curiosidade, nunca existe uma resposta para mim, sempre tem uma pergunta depois de uma resposta. Então eu sempre paro na pergunta. E isso que me alavancou da onde eu estava para onde eu estou agora. Então eu sempre vou me definir, eu sou um grande curioso, eu sempre busco aprender cada vez mais. E desde então, agora estamos com mentoria, trabalhando, principalmente mentoria de pessoas, que é o que eu estudei minha vida toda, desde os 12 anos eu sou fissurado. E também na mentoria de marketing, né? Que hoje muitas empresas têm necessidade. Então, hoje sou o que sou basicamente porque eu sou um grande curioso e trilhei esse caminho. Que legal. Eu trabalhei em várias empresas também, como você, mas desde 2011 eu abri minha própria empresa e vim de lá para cá sempre trabalhando. Muitas vezes trabalhei sozinho. E agora que a gente tem uma equipe muito legal, que temos a agência Rico, que trabalhamos com inteligência artificial aqui também na agência. Então, eu sou um grande curioso, só isso. Eu sempre vou ter curiosidade demais. Que legal. E qual que é a tua expectativa falando dessa nova fase? Porque você já tem uma experiência com podcast, obviamente que você foi e conduziu esse processo sozinho, conduzindo e entrevistando as pessoas. É muito gostoso quando você evolui para uma nova fase, um novo momento, com novas perspectivas e assim por diante. Eu estou muito empolgado, é a primeira vez, eu já fui convidado para um monte de podcasts, né? Eu tenho uma gratidão enorme por cada pessoa que me convidou, e você foi uma delas. E agora eu estou aqui do outro lado também, muito interessante poder não só fazer as perguntas, responder as dúvidas, interagir. E olha que gostoso agora eu fazendo a pergunta aqui para você, né? Qual que é a tua expectativa? Então, antes de falar a expectativa, o pessoal que convidou o Douglas, o melhor podcast dele foi o meu, tá? Tem um segundo, mas teve um melhor, mas depois do meu. Mas brincadeira, assim, a minha expectativa é muito boa. Por quê? Quando eu iniciei o podcast, sinceramente, eu iniciei despretensiosamente. Assim, eu não tinha um objetivo de falar assim, eu quero crescer esse podcast, eu quero fazer com que ele ganhe. Enfim, eu não tinha esse objetivo. Porque eu sempre fui dos bastidores, como eu falei, eu era fotógrafo. E quem é fotógrafo geralmente não aparece na frente das câmeras. Ele tem o hábito de fotografar, enquadramento e uma série de coisas ali que faz com que a gente goste dos bastidores. Aí quando eu vim para frente das câmeras foi uma grande dificuldade.
Eu lembro que eu gravei o primeiro podcast, o segundo, o terceiro. No quarto podcast, eu falei, quer saber, eu vou me desafiar. Aí eu convidei a Valquíria Melnick, que é uma grande apresentadora aqui do Paraná, 30 anos de TV, loucura. Aí ela veio, sentou aqui, ela me deu uma aula, foi muito legal o podcast. A partir daquele dia eu ganhei muito gosto. E de lá pra cá eu vim, trouxe muitas pessoas legais pro podcast. E a minha expectativa é a maior possível. Sim. Porque quando eu apresentava o podcast, foi como você disse. Eu conversava com muitas pessoas, né? Foi papos legais, a gente se emocionou bastante, teve muita parte de comédia, veio cantor aqui, veio um monte de gente legal. Mas eram assuntos aleatórios de convidados. O que a gente vai fazer é muito além. Sim, sim. A gente não só vai trazer conteúdo das pessoas, a gente não vai trazer o histórico delas, como também a gente vai ajudar pessoas. E isso que, assim, eu fiquei... Porque o meu livro, para que serve o meu livro? O meu livro é para ajudar pessoas. Quando eu escrevi ele, qual que é o objetivo de escrever? Eu preciso expor tudo que eu aprendi até hoje para ajudar pessoas. Claro. E o podcast, a gente vai conseguir fazer isso ativamente. Então, a expectativa muito grande. E você? Para mim não é diferente, né? Como eu mencionei, eu acho que eu nasci e puxei isso muito dos meus pais, né? Especialmente a minha mãe, que é uma pessoa que ela tem o que a gente chama de espírito de servir, né? Ela ama servir as pessoas e é um princípio cristão e muito nobre quando a gente faz as coisas pelo nosso próximo, sem esperar nada em troca, né? A gente está gravando um conteúdo, está aqui à noite, nesse momento, Sim. Poderíamos estar em casa, fazendo dezenas de outras coisas ou em outros lugares, mas a gente decidiu estar aqui. Eu acho super importante quando alguém, seja lá o que a pessoa esteja assistindo, ela possa valorizar o cuidado, né? A atenção, o tempo, especialmente, porque o tempo ele é uma fração da vida, né? Sim. Ou seja, o tempo que a gente está destinando aqui para gravar um conteúdo para que você que está aí do outro lado assistindo possa agregar valor para você, trazer alguma diferença na tua vida, pensa que é um pedacinho da nossa vida que a gente está doando para que você possa ter uma vida melhor, possa ter a tua vida transformada, possa ter algum tipo de ganho com aquilo que a gente está dividindo com você. Obviamente que quando você pensa no processo altruísta, né, que você está fazendo para o próximo, a gente também tem as nossas expectativas, não só de ajudar o próximo, mas também a nós mesmos. Não seria seria injusto, né? E até seria uma inverdade dizer que a gente não tem expectativas também. E uma dessas expectativas é não só ajudar as pessoas com esse conhecimento individual, mas também que as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, Sim. um pouco do nosso esforço. Eu estudei muito, eu sou um estudioso por natureza, né? Eu leio muito, eu estudo muito. E uma das minhas expectativas pessoais é que as pessoas possam saber um pouquinho, degustar um pouco daquilo que eu investi tanto tempo e tanta energia para poder aprender, sabe? Exatamente. Eu também é a mesma situação. As pessoas conhecerem o teu potencial, porque você aprende e você transborda. Sim. Isso é o mais legal. Então, acho que assim, a expectativa a 1000, assim, eu estou muito feliz que, enfim, a gente se deu bem desde o primeiro dia. Você Sim. veio num podcast, um outro podcast que apresentava aqui, que usava estúdio, a gente Sim. se conheceu. Verdade. Depois eu te convidei para o meu, enfim. Agora a gente está aqui, você vê que as coisas não são por acaso. Verdade. Então, estamos aqui hoje e iniciando esse projeto, eu estou muito feliz. Douglas, mais alguma coisa para esse primeiro vídeo, essa apresentação de projeto? Eu acho que não, só agradecer e dizer assim, olha, se você chegou até aqui assistindo essa apresentação do nosso podcast, que Deus te abençoe. Gratidão a você que chegou até aqui ao final dessa etapa. Muitas pessoas não conseguem ir até o final de uma apresentação. Sim. Se você chegou o nosso agradecimento. E se puder gentilmente compartilhar,
familiares, amigos, quem você puder, que acionem, né, as nossas redes sociais, né, os nossos contatos ficarão disponíveis também. A gente vai ser uma nova fase para a nossa vida e a gente quer que você que está assistindo até aqui o final possa fazer parte desse momento com a gente. É isso aí. Então, encerramos por aqui essa apresentação, é só uma explicação, né, a nossa dinâmica. E vamos gravar um vídeo primeiro, vamos trazer um tema legal para o próximo vídeo, que a gente já tem um convidado, né? Temos sim. Temos um convidado para o primeiro episódio, na verdade será o segundo, porque a gente vai trazer conteúdo junto com os convidados. Então, já temos um confirmado, depois a gente vai anunciar para vocês aqui. Legal. Até mais. Isso aí, pessoal. Valeu, Douglas. Valeu.